Você que está aí do lado dessa irmã, dá um abraço nela, fala, que bom que você veio, sejam bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãs, quem ainda não sabe, eu estou grávida. A barriga já está aparecendo bastante. Está bem grandinha já, né? Glória a Deus. E é uma menina, Ana Sofia. E ela está aqui pulando, glorificando ao Senhor. Amém, glória a Deus. Nós estamos muito gratos ao Senhor pela Ana Sofia. Eu já tenho o Samuel de 11 anos. E eu fiquei protelando um pouquinho para o próximo filho. Mas glória a Deus, que Deus me honrou. E foi uma bênção, né? Fizemos lá o chá de revelação, muitas emoções. Quem não fez esse chá de revelação, gente, tem que fazer, que é muito bacana. Eu adorei ter feito, foi muito legal, principalmente quando o sexo é aquele que você está esperando, a emoção ainda é maior. Você não para de chorar. Glória a Deus. Irmãs, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E o tema que eu quero estar ministrando nessa noite é sobre identidade. Pergunta para essa amada que está aí do seu lado, quem sou eu? E quem é você? Pergunta aí de novo, quem é você? Aleluia. Nós sabemos que é tão mais fácil nós falarmos do outro do que falar de nós mesmos, não é verdade? Porque quando nós falamos de nós mesmos, isso vai exigir de nós uma autoavaliação, uma autocrítica de nós mesmos, e isso não é fácil. Quantos de nós passamos muitas vezes por uma entrevista de trabalho, e lá naquela entrevista a pessoa fala assim com você, fala um pouco sobre você. Que coisa difícil, gente, como é difícil falar de nós mesmos, né? Mas falar do outro é fácil, falar principalmente os defeitos do outro, né? Eu lembro que eu tinha um pastor há muitos anos atrás, ele ficava assim com o dedinho, ele falava, aponta o dedo aí para o seu irmão. E aí a gente apontava, ele falava, olha só, tem um dedo apontado para o seu irmão e 1, 2, 3, 4 para você. Então, antes de nós olharmos para o cisco que está lá no olho do nosso irmão, a gente tem que olhar para nós mesmos, não é assim? Quem sou eu? Para onde vou? São questões assim que desde a nossa infância nós realizamos. Quem sou eu? E muitas vezes, quando a gente chega na fase adulta, a gente não sabe responder essas questões. Porque parece, aparentemente, que são questões muito fáceis de ser respondidas. Mas, na verdade, elas não são de fáceis, elas não têm nada de fácil. Porque são questões que estão intimamente relacionadas com as nossas emoções, com a nossa alma. Está falando sobre a nossa identidade. Identidade é dizer quem sou eu, como eu me comporto, como eu sou, as minhas fragilidades, as minhas potencialidades. E não é fácil dizer sobre a nossa identidade. A identidade, ela é inerente à existência humana. A identidade, ela faz parte do ser humano, porque a identidade, ela constitui todo um sujeito. Nós moramos em um país onde há diversidade cultural, não é assim? Se nós formos de norte a sul, de leste a oeste, nós vamos ver um povo diferente, com uma cultura diferente, com uma forma de pensar diferente, com a sua dança, com a sua música, com a sua gastronomia diferente, e tudo isso vai constituindo esse sujeito. Mas, na verdade, o que é a identidade? Identidade é o que nós somos na nossa essência. Mas, muitas vezes, nós confundimos com pensamentos, com ideias que nós temos de nós mesmos. Nós fazemos interpretações. E, muitas vezes, essas interpretações são interpretações errôneas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque essas ideias e esses pensamentos que nós temos e achamos que somos e pensamos, muitas vezes vai ser ali que o inimigo vai estar atuando, que o inimigo vai estar usando e nos paralisando no mundo espiritual, onde tudo começa primeiro e depois no material. Ele nos paralisa
de acordo com aquilo que nós pensamos. Então é importante, irmãs, a gente pensar sobre nós, sobre quem nós somos, porque o inimigo pode exatamente estar atuando aí nesses pensamentos que você tem de você mesmo. Porque são pensamentos que, de repente, Deus não tem ao seu respeito. Pensamentos como: eu não dou conta, eu sou um fracassado, eu sou um medroso, sou feia, sou gorda, eu não vou conseguir fazer tal coisas. São questões que nos paralisam, porque o medo nos paralisa e não nos ajuda a avançar, não nos ajuda a prosseguir, a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Quantas de vocês estão aqui, e assim como eu, quantas vezes o medo nos paralisa, o medo não nos permite seguir em frente? Quantas vezes pensamentos negativos não nos deixam tomar determinadas decisões que são importantes? E esse medo, ele só pode ser vencido quando nós o enfrentamos. Existe uma episteme, um ramo da psicologia, que é a psicologia comportamental, que ela vai dizer sobre as crenças irracionais, que são interpretações que o indivíduo tem de si mesmo e também em relação ao mundo e tudo que há ao seu redor. Mas são crenças que são construídas e que ele toma, na verdade, isso aí como uma verdade. E vai acreditando, muitas vezes, em uma mentira. Vai acreditando em algo que não é para ele. Existe uma pesquisa que, na família, no seio da família, é onde existe o maior número de abuso sexual. Uma família onde era para estar protegendo essa criança, está ajudando no seu desenvolvimento cognitivo, está ajudando na sua identidade, na formação da sua identidade. É ali que, muitas vezes, essa criança ela é formada, constituída, de forma tão contrária que deveria ser. E nesse crescimento, nesse desenvolvimento dessas crianças, e hoje, né, se torna adulto como nós, todos nós temos marcas, temos uma história da nossa família, a forma que o pai a tratou, que o seu irmão falou de você, como que foi constituída ali a sua família, e isso vai formando você, vai formando a sua identidade. E, às vezes, hoje, você se sente, talvez, com medo de tantas coisas, com dúvida de tantas questões, e não sabe dizer o porquê. Mas tudo isso está lá, tem uma raiz lá de verdade, tem uma raiz lá atrás que constituiu você. Eu me lembro que eu, na minha adolescência, a minha mãe, eu me lembro que ela me falou assim: nossa, Eliane, como que você está crescendo? Está ficando uma moça assim bonita, né? E mãe assim, né? Puxa assim para o nosso lado. E eu me lembro que meu pai estava presente, e ele com a falta de sabedoria, irmãs, ele disse assim: verdade seja dita, a Edna é muito mais bonita do que a Eliane. Ô, gente, ele não tem noção o quanto aquelas palavras tiveram peso na minha vida. Porque eu era uma adolescente, ainda estava ali me constituindo, numa fase, né, de adolescente que é tão turbulenta, a gente sai da fase da infância e já não é adulto, não é criança mais, e estamos ali precisando, principalmente, dessa autoafirmação do seu pai. E o pai fala isso. E essa palavra dele me fez tomar, muitas vezes, decisões as quais eu fui buscar essa autoafirmação nos relacionamentos, fui buscar isso no relacionamento amoroso, sempre buscando ouvir do outro o que eu era de verdade. Eu não estava ainda com a minha identidade formada. Por isso a importância de sempre afirmar para o seu filho. Sempre estar fazendo essa autoafirmação, trabalhando na sua autoestima.
Porque quando uma criança ela tem a sua autoestima desenvolvida, o seu comportamento, ao crescer, é totalmente diferente. É uma pessoa mais firme, mais decidida, ela vai em frente. Mas quando não tem, ela sempre é medrosa, ela tem medo de tudo. Tudo apavora ela. E ela não dá conta de se desenvolver. Algumas de vocês já tiveram uma experiência assim na infância? Tá, a Márcia ali, a Máximo, outro dia eu estava contando umas experiências, né? Que era o cabelo. Gente, glória a Deus pela progressiva, né? Pela prancha, pela tecnologia, né? Porque nós que não temos os cachos bem definidos, nós precisamos das tecnologias. Porque é lindo o cabelo cacheado. Olha lá o cabelo da pastora Carla, lindo. Mas o cabelo dela é todo cacheado, né? Ele é definido, mas quem não tem, gente? A gente leva cada nome na infância. Sofremos tanto bullying, né? A gente nem sabia o que era bullying na infância. Hoje a gente já sabe, já consegue nomear o que é bullying. Fala para essa irmã que está aí do seu lado, você precisa descobrir a sua identidade. Gente, muitas pessoas, elas não têm a menor noção de quem são. E não sabem da importância que elas são. Elas não têm noção exatamente o que elas são e não sabem dessa importância. Porque para nós descobrirmos a nossa verdadeira identidade, primeiramente, nós temos que conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus e temos essa revelação de quem Deus é, nós então sabemos nos identificar, conhecemos então qual é a nossa identidade. Todos nós temos crise de identidade, gente. Alguém aqui nunca teve crise de identidade? Nunca teve crise de identidade? Todas nós temos, todos nós já passamos por isso. O primeiro foi lá o diabo. O diabo ele teve crise de identidade. O diabo ele era um anjo de luz e ele quis ser igual a Deus. Adão e Eva, ela foi constituída ali, né, como imagem e semelhança de Deus. E ela também, eles quiseram ser igual a Deus. Jesus, ele foi tentado na sua identidade. Porém, Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era. E nós também precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler lá no livro de Mateus 16. No livro de Mateus 16, 13. Amém? Ou misericórdia? Pede ajuda para a irmã que está aí do seu lado. Diz assim a palavra do Senhor: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não poderá vencê-la. E darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que não comentasse a ninguém que ele era o Cristo. Nós estamos vivendo, irmãos, numa sociedade onde que sofre crise de identidade, que a pessoa é não o que ela
pelo que ela é, mas pelo que ela tem, pela roupa que ela veste, pelo carro que ela anda, pela sua posição social. E há quanto tempo a gente tem ouvido que nós estamos passando por uma crise financeira no nosso país? E essa crise financeira tem abalado muitas pessoas. Pessoas têm tirado a sua vida, pessoas têm desistido de viver. Eu conheço uma família riquíssima, tinha muitos recursos, bem posicionada na vida, e que com essa crise eles tiveram que sair do país para recomeçar a sua vida, porque eles perderam tudo com essa crise que estamos passando no país. Mas uma coisa eu posso te dizer, irmãs, não importa a sua posição social, não importa a crise que você está passando, o que importa é a sua posição, a minha posição em Deus. O que importa é se nós estamos em Cristo. Ainda que venham situações tão difíceis para nos abalar, para nos entristecer, quando nós nos encontramos, quando Cristo nos é revelado e a nossa posição em Deus, nós podemos então saltar as muralhas, podemos então enfrentar as situações que a vida vem estar sempre nos acometendo. Não é sempre que nós vamos viver alegria. Eu acredito que a gente vive mais tempos de lutas, de dificuldade, do que realmente de paz. Porque cada dia que passa vai ficando pior. Mas essa paz a gente vai encontrar em Deus, quando nós nos posicionamos em Deus. Quando nós nos posicionamos em Deus, é que Deus vai estar se revelando para nós. Nós podemos ver 4 perguntas aí nesse texto de Mateus, e eu queria te perguntar, quem você é para as pessoas? Quando Jesus chamou os discípulos, ele perguntou aos discípulos assim, olha aqui, o que os outros têm dito ao meu respeito? E vocês? E eu? O que os outros têm dito ao nosso respeito? Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele entra no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus e nós nos tornamos, então, embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Como as pessoas estão falando de você lá no seu trabalho? Como as pessoas estão falando de você lá fora? Porque aqui na igreja é mais fácil, irmão, a gente abraçar a irmã, a gente dá um beijo nela, né? A gente sorri, um sorriso bem largo, é tão mais fácil. Mas como você tem sido conhecido dentro da sua casa? É lá que a gente se revela realmente quem nós somos. As solteiras, com seus pais, com seus irmãos, qual tem sido o seu testemunho dentro da sua casa? E nós, casadas, qual o testemunho que damos aos nossos maridos? Como nos comportamos quando aquele cesto de roupa suja está transbordante? Como nos comportamos quando aquele tanto de vasilha está lá para lavar e a gente não quer lavar? Será que a gente tem nos comportado como uma mulher sábia ou como uma tola, que não para de falar, que reclama o tempo todo e faz muitas vezes da casa um inferno, em vez de ser um pedacinho do céu? São detalhes, irmãs, que eu estou falando aparentemente tão simples, mas são essas pedrinhas que a gente vai fazendo uma montanha. E quando a gente pensa, o casamento já acabou, o diabo já tomou conta ali da nossa casa. Porque muitas vezes a gente não tem autocontrole. Lá no livro de Provérbios 27:15, diz assim, o gotejar contínuo no dia de chuva, de grande chuva, e a mulher rixosa são semelhantes. Vamos ler de novo? O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Eu estava lendo que os antigos chineses, eles
quando capturavam o inimigo, eles imobilizavam esse inimigo, o amarravam, fazia com que uma fonte de água ficasse na cabeça dele, abria um buraquinho e que uma goteira, então, ficasse gotejando no mesmo lugar da sua cabeça. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo, gotejar contínuo, contínuo. E eles falavam que ia gotejando 10, 20, 100, várias vezes. E essas goteiras levavam, então, esses inimigos à loucura. E a Bíblia está comparando essa mulher rixosa como essa goteira contínua. E quantas mulheres goteiras a gente tem aí nos casamentos, dentro de casa? Quantas mulheres dessa forma rixosa estão sendo assim usadas pelo inimigo? Lá em Provérbios 21, 19, diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Ui! Vamos analisar isso? O deserto. O que tem no deserto? Um sol, quando é de dia, um sol escaldante. Não tem água. Quando é à noite, um frio gélido, muito vento e frio, chuvas de tempestades de areia, animais peçonhentos. E, às vezes, a gente lê, mas não analisa o texto. E a Bíblia está falando que é melhor morar lá, no deserto, do que com uma mulher rixosa e iracunda. Meu Deus! Meu Deus, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, irmãs? Porque às vezes a gente não dá conta, a gente não consegue perceber as nossas atitudes. Quantas mulheres, assim como eu, pagou o preço para ter um relacionamento, para nos casar, para ter uma família, e muitas destrói com suas próprias mãos, porque são mulheres iracundas, rixosas, mulheres goteiras, que falam o tempo todo na cabeça do marido, que reclama com os filhos. Vocês solteiras, vai aprendendo aí, viu? Porque quando a gente está solteira, a gente fala, com ele eu moro até debaixo da ponte, até suspira. Com ele não preciso de mais nada, só um colchão. Nossa, já está bom demais, você é muito feliz. Mas aí quando a gente casa, a gente vê que a realidade é outra. Nós temos responsabilidades ali junto com o nosso marido, com a nossa família. E muitas mulheres só querem os benefícios, não querem as responsabilidades do casamento. E muitas vezes se tornam mulheres rixosas e iracundas. Por que será que está tendo um número tão grande de divórcio aí no Brasil? Porque as mulheres não querem cumprir o seu papel de mulher, de cuidar desse marido, dessa casa. Olha, eu sou da seguinte opinião, gente. Eu não acho que a mulher ela tem que ficar num casamento apenas calada. Não acho. E eu não posso nem pregar sobre isso, porque eu não acredito nisso, sabe? Eu acredito que a mulher tem que ter voz, que ela tem que se colocar sim, mas ela tem que saber o tempo e a hora de falar. Porque se ela fala na hora errada, ela provoca uma grande situação. A palavra do Senhor diz que nós somos auxiliadora. Você não tem que ficar por cima do seu marido, não tem que ficar debaixo dele como um tapete, mas do lado dele, ajudando a crescer, a desenvolver o potencial que Deus tem para vocês. E muitas mulheres, às vezes, sofrem porque não fala. Freud vai dizer a respeito disso, que o corpo fala. Se você não fala, se você não dialoga com seu marido, se você não coloca para fora o que está acontecendo dentro de você, você vai ficar doente. O seu corpo vai responder. Mas nós temos que aprender o tempo certo de falar. Porque se nós falamos em tempo errado, a gente arruma uma confusão. A gente arruma uma confusão. Ser esposa de pastor, gente, não é fácil. É muito difícil. E é Deus que nos sustenta. Porque quando eu me casei com o Walter, eu não imaginava que ele ia ser pastor. E eu nunca pensei em estar na igreja a tempo integral.
Sempre pensei que eu ia ser voluntária. A gente sempre trabalhou na igreja, líder de jovens e tudo, trabalhando. Mas o Senhor nos chamou. E tudo que o Senhor nos dá é dele e é para ele. Então, o meu marido não é meu. Então, você, solteira, quando você está aí orando ao Senhor para te dar um marido, presta atenção, o marido não é seu. Ele é de Deus. Você é apenas mordomo para cuidar daquilo que Deus te dá. Você imagina eu, esposa do Walter, ficar segurando ele, impedir ele de vir nas reuniões, impedir ele de fazer a obra do Senhor. Como que eu vou me tornar essa esposa goteira, rixosa, iracunda? Porque é um tempo, muitas vezes, que é meu, que é do meu filho, nós abrimos mão para que ele esteja desenvolvendo o ministério. Porque tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Às vezes, você ora tanto para um homem de Deus, e aí quando Deus te dá o homem de Deus, você quer ele só para você. Você não quer que ele visita, você não quer que ele ora para as irmãs, você não quer... Porque você imagina, o meu marido, ele aconselha muitas mulheres, e nem sempre eu estou junto com ele. Ou eu confio, ou eu não confio. Senão, vou ficar louca em casa, pensando o que ele está fazendo, o que ele está falando lá com aquela moça que ele está atendendo. Tem que entregar para Deus, irmã. Tem que entregar para Deus, né? Tem que entregar. Porque dentro da igreja tem as ovelhas, mas também tem as lobinhas, né? Mas a gente tem que entregar para Deus e confiar. Porque senão não há relacionamento que resista. Eu me lembro da minha prima, que ela orava tanto para Deus dar um homem de Deus para ela, para Deus abençoar ela com esse homem. E o Senhor abençoou ela começou a namorar e o rapaz tocava, ele era levita. E você já percebeu o tanto que levita ensaia? Ensaia, e ela já não estava aguentando mais aquilo. Ela começou a brigar com ele, mas eu falei, Jana, mas você não queria lá um homem que fosse de Deus, um homem que gastasse tempo com as coisas de Deus? Ah, não, ele fica mais na igreja do que comigo. Então, nós temos que ser mulher sábia, mulher que sabe esperar o tempo certo. Eu queria que você fizesse essa autoanálise aí, o que você tem sido, irmã. Essa mulher rixosa, iracunda, essa mulher goteira, ou você tem tido essas qualidades da mulher virtuosa? A palavra nos diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Com o seu falar, você pode ganhar o seu marido, com a sua maneira de se comportar. Tantas situações pode ser restaurada, pode ser impedida de acontecer, né? E muitas vezes, com a nossa atitude, a gente cria uma tempestade. Quem você é para o diabo? Quem você é para o diabo? Você é tudo aquilo, irmã, que o diabo gostaria de ser, e você tem tudo aquilo que ele gostaria de ter. Só que nós não damos muitas vezes a menor importância, ou não percebemos isso. Porque nós temos, irmãos, o Espírito Santo dentro de nós. E isso muitas vezes fica como algo rotineiro. Nós precisamos saber o que nós temos dentro de nós. É como uma bomba atômica. Nós temos um potencial muito grande, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Quem você é, irmã, para você mesmo? Quem você é? O que você pensa de você? Quais são os potenciais que você acha que você dá conta de fazer, o que você não dá conta? O que você tem pensado sobre você? Porque a revelação, ela vai trazer identidade. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos, o que vocês acham quem eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E imediatamente Jesus falou, e você é o Pedro. Pedro, ele teve uma revelação de quem era Jesus. E na mesma hora, Jesus também se revelou para ele. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus,
não apenas só de ouvir falar sobre Jesus. Porque vocês há de convir comigo que muita gente conhece Jesus. Eles sabem que Jesus veio de uma virgem que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que está sentada à destra do Pai, que vai voltar para buscar a igreja. Mas ele só tem informação, nada foi revelado para ele. Quando nos é revelado isso, nós nos encontramos em Deus. Em Deus nós encontramos, então, a nossa identidade. Quantas pessoas frustradas estão dentro da igreja? Quantas pessoas estão aí deprimidas, doentes no seu corpo? Porque elas não sabem quem elas são. Quantas pessoas estão aí com tantas dificuldades no seu casamento? Com tantas dificuldades, mulheres. Quero dizer para você que Deus é o Deus que pode mudar a sua história. Que é só Ele, não sou eu. Não é o pastor, não é o seu líder, mas Deus pode mudar qualquer tipo de situação na sua vida. Quando Deus se revela a você, você consegue entender o potencial que você tem, como você pode fazer coisas diferentes. Talvez, irmãs, a gente pode até estar no nosso direito. Talvez podemos até estar no nosso direito. Mas muitas vezes a gente vai ter que abrir mão dele para conseguir algo maior. Vamos ter que abrir mão dele muitas vezes para lutar por aquilo que nós acreditamos. Por aquilo que nós acreditamos. Quem você é? Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Você já se perguntou isso? Quem Deus é para você? Lá no livro de Êxodo 3, 13 e 14, tem uma passagem que vai falar que o povo de Israel, quando estava preso no cativeiro, e Moisés estava orando, Deus apareceu para eles numa sarça ardente, falando, eu sou o que sou. Talvez essa palavra assim para a gente é tão meio sem sentido, sem nexo. Eu sou o que sou. Mas eu entendo que Deus estava dizendo lá para Moisés. Moisés, eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou o que você precisa que você seja. E diante disso, o que Deus é para você? Porque Deus, Ele é aquilo que você precisa que Ele seja. Deus, Ele pode ser a sua cura hoje. Ele pode ser a restauração do seu casamento hoje. A restauração das suas finanças hoje. Hoje, Deus pode ser tudo isso para você. Eu sou o que sou. A felicidade, muitas vezes, ela é baseada em coisas, que nós temos. Mas a alegria não. A alegria não depende, irmãos, de circunstâncias, não depende de posicionamento, depende desse Deus que está habitando dentro de nós. Dentro de nós. Muitas vezes, nos encontramos, achamos que estamos assim, não queremos entrar na guerra. Não queremos lutar pelos nossos sonhos, pelo nosso casamento, e tudo tem que ter um preço. Jesus pagou um preço, irmãs. E você também, nós também precisamos pagar esse preço para alcançarmos aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Para alcançarmos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E isso aí já não é uma escolha, se você vai entrar na guerra ou não vai entrar na guerra. Isso aí já não é uma escolha, porque nós já estamos em guerra. E a nossa luta, irmã, não é contra a carne, nem contra a sangue, diz a palavra. Diz que as nossas lutas é contra as potestades e principados nas regiões celestiais. E muitas vezes nós ficamos lutando com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso marido. Eu lembro aquele filme que teve o quarto de guerra, Quarto de guerra. Nós precisamos encontrar dentro da nossa casa um quarto desse, para lutar pela nossa família, para lutar pelo aquilo que nós temos sonhado, para aquilo que Deus tem nos revelado, porque nós estamos em guerra. E nós precisamos, então, nos posicionar se nós vamos vencer ou se nós vamos, então, ficar na nossa zona de conforto e ver a nossa vida passar.
Muitas vezes é mais fácil, mais cômodo deixar a vida levar do que nos posicionar. Quando nós conhecemos então a Jesus, nós temos a nossa identidade revelada nele. Lá no livro de Efésios 1:16-8, nós vemos o apóstolo Paulo orando pelo aquele povo, pelos efésios, orando para que os pensamentos, para que o entendimento deles fosse iluminados. Ele ora assim: iluminados os olhos do vosso entendimento, e Deus, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Iluminados os olhos do vosso entendimento. Vamos ler junto? Iluminados os olhos do vosso entendimento, e Deus, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação. Quando nós temos esse espírito de sabedoria e de revelação, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nós vamos continuar tendo dificuldades, sim, vamos continuar tendo os problemas, sim, mas a forma de nós respondermos a essas contingências, a essas dificuldades, vai ser totalmente diferente. Deus, irmão, Ele tem um pensamento ao seu respeito, ao meu respeito. E a palavra de Deus diz que são pensamentos de paz. Pensamentos de paz que Deus tem ao seu respeito. Olha o que diz no livro de Efésios, que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo. Percebe que o verbo está no passado, Ele já nos abençoou. 1:4 vai dizer, nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo. Nós já não éramos dessa terra, nós já éramos cidadãos dos céus. A palavra do Senhor continua dizendo, em Efésios 1:5, nos predestinou para sermos seus filhos. Deus é o nosso verdadeiro Pai. Quantas pessoas, às vezes, eu atendo que não tem um pai, não teve essa referência paterna, e muitas vezes ela se paralisa com isso e se acha uma coitada. Mas é porque ela não conheceu ainda, não teve essa revelação de quem é Deus. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui que Ele já nos predestinou para ser os seus filhos. Então não importa se você tem um pai, se você não tem, ou se você teve e não foi um pai tão presente. Você tem um Deus a quem você pode se espelhar. Aleluia! Glória a Deus! Efésios 1:5 nos predestinou para sermos seus filhos. Deus é o nosso verdadeiro Pai. Ele nos adotou em família. 1:12 nos predestinou para que fosse glorificado por nós. Não fomos criados, irmãos, para pecar, para fracassar, porque a vitória já está na nossa natureza. Porque olha que ele está dizendo aqui, que Ele nos predestinou para que fosse glorificado por nós. Aleluia! 2:6, nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. O velho homem, irmãos, que está em nós, já morreu. E hoje nós somos nova criatura. E nós devemos, então, nos posicionar em relação a isso. Todos os dias das nossas vidas, a cada dificuldade, a cada luta, a cada situação, nós precisamos sempre nos posicionar nessa direção que o Senhor está nos dando. Em Romanos 5:20 vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos 6:6 vai dizer que o nosso velho homem já foi crucificado. 6:14 vai dizer que o pecado já não tem domínio mais sobre nós. 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? 8:37, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. 16:20 vai dizer que Deus já esmagou Satanás debaixo dos nossos pés. Então, irmãos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Talvez, quando nós olhamos para dentro de nós, achamos que o nosso problema é o maior do mundo. E nos paralisamos frente a Ele. Mas a palavra de Deus tem promessas para nós. Todos os dias a palavra de Deus tem uma nova promessa para nós.
Todos os dias. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Gostaria que cantasse aquela canção do Zoe, a última. Vou falar a verdade, quando eu ouço essa canção, parece que eu vou voar, não sei você. Mas como Deus fala comigo através dessa canção, irmãs. Como Deus tem falado através da sua palavra. Como Deus, irmãos, quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com você. Deus quer que você descubra a sua verdadeira identidade nele. Porque você tem um potencial que você nem mesmo imagina. Deus não te chamou para ficar sentado num banco. Deus não nos chamou para ficar aqui nas quatro paredes. Mas Ele nos chama uma igreja para ir para fora, para fazer a diferença. Deus não tem nos chamado para olhar apenas para o nosso umbigo, para os nossos problemas. Porque se nós ficarmos o tempo todo olhando para os nossos problemas, nós vamos fadar neles. Nós vamos morrer neles. Talvez você ache que a sua história até acabou, como um dia eu achei que a minha tinha acabado. Mas Deus sempre coloca uma vírgula em vez de um ponto final e Ele começa tudo de novo, irmã. Então, para de olhar para o problema. Vamos olhar para o Senhor, olhar para Deus, olhar para o que Ele tem para nós. E você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer no meio de nós, na nossa família e através de nós. Mulher, você que está aí, olha para dentro de você o potencial que Deus tem para você. Você tem um valor. Você tem um valor. Tinha uma música que a gente cantava bem antiga, aquela, qual que era? Pare de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Venho falar o valor que você tem. Olha para essa irmã que está aí do seu lado e cante para ela. Você é valorosa, irmã. Você é muito especial para Deus. Deus sonha com você. Aleluias. Vamos colocar em pé. Aí você pode então perceber que para Ele há alguém importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Querida, coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E por um momento, começa a orar ao Senhor aí no seu lugar. Coloca isso diante do Senhor. Deus, se revela a mim. Deus, o potencial que está dentro de mim, Pai. Onde? Qual que é o lugar no corpo que eu preciso estar? Qual é o lugar no corpo que eu preciso estar? Deus, eu não quero ser uma mulher goteira, eu não quero ser uma mulher rixosa. Deus, eu quero ser uma mulher virtuosa. Deus, eu quero ser uma mulher sábia que edifica a casa. Não quero construir a minha casa, ó Deus, na areia, mas quero construir a minha casa numa rocha forte. Oh Deus, sonda os nossos corações.
irmãs, todos nós temos tantos traumas na nossa alma, feridas, manias, tantas restrições dentro de nós. Mas, querida, nada disso é maior do que está dentro de nós. O Espírito Santo que traz cura, que restaura a nossa identidade. Eu gostaria de chamar você, mulher, que precisa desse toque de Deus, que precisa de uma mudança no seu casamento, que precisa de uma mudança na sua casa, que precisa se posicionar. Eu queria chamar você aqui na frente. Não fique assim intimidada, não. Quero que vocês venham. Quero chamar a equipe, toda a equipe, a minha equipe. Venha estar impondo as mãos sobre essas mulheres. Venha estar ministrando sobre a vida delas. Denise, Luzinete, que está aí atrás. Vem para cá orar por essas mulheres. Em nome de Jesus, eu creio que hoje é um tempo de cura e de restauração da sua identidade. O Senhor quer fazer você, mulher, como uma águia. Quer fazer você com uma visão para alcançar o potencial que Deus tem para você. O potencial que Deus tem para você. Aleluias. Irmãs, quero dizer para vocês, não importa o gigante que tem se levantado na sua vida, maior é aquele que está dentro de você. Maior é aquele que está dentro de você. E Ele pode resolver qualquer situação na sua vida. O que você quer que Deus seja na sua vida hoje? Eu sou o que sou, diz o Senhor. Ele pode ser a sua resposta nesta noite, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e ore assim comigo. Senhor Deus, entra na minha vida. Eu entrego ao Senhor a minha vida e confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Faz morada em mim, Senhor. Toma todo o controle da minha vida. Toma todo o controle do meu pensamento, das minhas emoções. Entra na minha vida, Jesus. Eu sou teu, eu sou tua, Senhor. Aleluia, aleluia. Tem alguém que nesta noite orou, fez essa oração pela primeira vez, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém? Se tiver alguém, levante as suas mãos. Amém. Todas já conhecem o Senhor Jesus. Podem voltar para o seu lugar. Aleluias. Que Deus abençoe vocês, irmãs, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias.